O sol primaveril pairava no zênite sobre o vale Clearwater, derramando um ouro líquido sobre a superfície espelhada do lago. Era um dia de uma beleza quase ofensiva, um contraste silencioso com a cicatriz que Ethan Cole carregava sob a pele. Sentado em seu barco de madeira, gasto pelo tempo e pelo uso, ele observava a linha de pesca sumir na água. A transparência era tamanha que podia distinguir o leito rochoso a 5 metros de profundidade, um mundo submerso e imperturbável. Na doca, a poucos metros, seu filho, Noah, de 9 anos, estava de bruços, absorto em um livro sobre a história da aviação. A imagem era de uma paz meticulosamente construída. As árvores de pinho emolduravam o vale como as paredes de uma catedral, imponentes e silenciosas. O canto dos pássaros era a única liturgia. Ali, naquele refúgio isolado, o mundo parecia pequeno, contido e, acima de tudo, seguro. Foi então que o céu se rasgou. Não com um trovão, mas com um berro mecânico, um som de metal dilacerado que parecia vir de um futuro que Ethan havia jurado deixar para trás. Ele ergueu a cabeça a tempo de ver a aeronave particular, um jato executivo de luxo, inclinar-se em um ângulo doentio. Uma fumaça negra e densa vomitava do motor direito, uma mancha de tinta escura contra o azul imaculado. O pânico era uma onda fria que o atingiu antes mesmo do impacto. O jato atingiu a água a cerca de 200 metros de distância, não com estrondo, mas com um golpe surdo e violento, seguido por um geyser de espuma e destroços. Ethan não pensou. O reflexo, treinado em anos de crise e precisão, assumiu o controle. Ele largou a vara de pesca, que flutuou à deriva, e mergulhou. A água fria do degelo era um choque elétrico, mas ele nadou com a urgência de quem não podia falhar novamente. Ao se aproximar, a cena era caótica. Querosene e óleo criavam uma névoa turva e oleosa. O coquito afundava rapidamente. Ethan viu a silhueta de uma pessoa presa. Com um esforço brutal, ele forçou a janela estilhaçada e puxou a mulher para fora. Ela tossiu uma vez, um som seco e violento, e então respirou. Era uma respiração rouca, mas era vida. Ele a arrastou para a superfície, segurando-a com o braço enquanto nadava de volta para a doca. A adrenalina o impedia de sentir o frio ou o peso da roupa molhada. Noah estava na beira, os olhos arregalados, aterrorizado, fascinado. Ethan a deitou na doca. Ela estava consciente, mas em choque. Ele não sabia que a mulher que acabará de salvar era Vivian Hale, a CEO bilionária da Hale Dynamics. Para ele, era apenas mais um corpo que ele havia conseguido resgatar, uma vida que ele havia conseguido segurar. Na manhã seguinte, o cheiro de pinho e papel velho lutava contra o aroma amargo do café fresco. Ethan estava na cozinha, preparando a bebida em um percolador amassado que pertencera a seu pai. A luz do sol, filtrada pelas cortinas de renda que sua falecida esposa havia pendurado 6 anos antes, desenhava padrões delicados no chão de madeira. Ele tentava se ancorar na rotina, mas o mundo exterior insistia em invadir. Na televisão, no canto, uma âncora de notícias falava em tons urgentes sobre uma sobrevivência milagrosa. A tela mostrava imagens aéreas, barcos de resgate circulando o local do acidente, mergulhadores na água, helicópteros da guarda costeira pairando. A manchete na tarja inferior gritava: CEO bilionária sobrevive a acidente de jato. Ethan desligou o aparelho antes que o repórter pudesse dizer o nome da mulher. Ele não precisava saber. Em sua experiência, heróis não tinham finais felizes. Eles tinham complicações. Ele serviu o café e olhou pela janela para o lago. Estava calmo novamente, como se o dia anterior tivesse sido apenas um pesadelo febril. Mas a calma era uma ilusão. A verdade era que, ao salvar aquela mulher, ele havia puxado um fio solto de seu passado, e agora a tapeçaria de sua vida reclusa começava a se desfazer. 6 anos atrás, Ethan Cole era um engenheiro aeroespacial sênior na Hale Dynamics. Ele trabalhava em sistemas de aeronaves experimentais, projetos tão avançados que mal tinham nomes. Ele amava o trabalho, a precisão da matemática, a forma como o metal e o movimento se uniam para desafiar a gravidade. Mas ele também havia visto algo que ninguém mais queria ver. Uma falha. Um sistema de controle hidráulico que cedia sob condições específicas de estresse. Ele havia escrito relatórios, enviado e-mails, alertado em reuniões. Seu supervisor sorriu e o tranquilizou: os superiores cuidarão disso. Eles não cuidaram. 3 meses depois, durante um voo de teste sobre o deserto de Nevada, o sistema falhou. A aeronave explodiu no ar. O piloto sobreviveu, ejetando-se a tempo. Mas Rebecca, sua esposa,
que estava visitando a torre de observação naquele dia com outras famílias, não sobreviveu. A onda de choque da explosão estilhaçou a parede oeste da torre. Ela estava ali, segurando a mão do filho de 3 anos, apontando para o céu. Ethan pediu demissão no dia seguinte. Sem indenização, sem desculpas, apenas um acordo de confidencialidade e a sugestão polida de que ele seguisse com sua vida. A empresa ofereceu um acordo pela morte de Rebecca, chamando-a de acidente trágico, uma falha catastrófica imprevisível. Eles pagaram o funeral. Eles enviaram flores. Eles jamais admitiram culpa. Então, ele partiu. Pegou Noah, que mal tinha 3 anos, e dirigiu para o norte até que as estradas pavimentadas virassem cascalho e o cascalho virasse terra. Ele comprou a cabana com o resto de suas economias. Não havia internet, nem sinal de celular, a menos que se subisse ao cume da colina. Apenas um fogão a lenha, uma doca e a vista do lago que se estendia por quilômetros. Ele consertava motores para os moradores locais. Pequenos motores, cortadores de grama, motosserras, o caminhão ocasional. Ele ensinou Noah a pescar, a ler o tempo pela cor do céu, a ser gentil mesmo quando o mundo não era. À noite, depois que Noah dormia, ele lia velhos livros de engenharia à luz da lamparina. Não porque sentisse falta do trabalho, mas porque não conseguia esquecê-lo. As equações, os cálculos de estresse, os avisos que ele havia escrito e que ninguém havia lido. Seu vizinho, Cal, o velho que administrava a loja de conveniência da cidade, perguntou-lhe uma vez por que alguém com suas habilidades vivia como um eremita nas montanhas. Ethan apenas sorriu e disse que gostava do silêncio. A verdade era pesada demais para ser compartilhada. Agora, 6 anos depois, a cabana estava cheia dos sons tranquilos de uma vida reconstruída. O riso de Noah, o estalar do fogão a lenha, o sussurro das páginas virando. Não era a vida que Ethan havia imaginado, mas era a que ele tinha. E era o suficiente. Ele não sabia que a mulher que havia puxado do lago estava caçando a pessoa responsável por quase matá-la. Ele não sabia que sua sobrevivência havia posto em movimento algo que não podia mais ser parado. O rugido de motores subiu pela estrada de terra pouco depois das 10 da manhã. Ethan estava do lado de fora, rachando lenha no cepo. As mangas de sua camisa de flanela estavam arregaçadas, apesar do frio da primavera. Noah estava dentro, trabalhando em um aeromodelo na mesa da cozinha, cola e madeira balsa espalhadas pela superfície. O ruído cresceu, mais alto, mais profundo. O tipo de som que não pertencia àquele lugar. Então, 3 Cadillacs pretos emergiram da linha das árvores. Seus capos polidos brilhavam à luz do sol. A poeira subia em nuvens lentas atrás deles, flutuando através dos feixes de luz que cortavam os pinheiros. Ethan pousou o machado e limpou as mãos na calça jeans, seu pulso acelerando. O carro da frente parou a 3 metros da varanda. A porta se abriu e uma mulher saiu. Ela era alta, na casa dos 40, com cabelos escuros puxados para trás em um rabo de cavalo afiado. Vestia um blazer grafite e calças que provavelmente custavam mais do que o caminhão de Ethan. Uma leve contusão marcava sua têmpora esquerda, e um curativo branco se destacava em seu maxilar, mas seus olhos eram firmes, confiantes. Vivian avançou, seus saltos triturando o cascalho. Atrás dela, 2 assistentes saíram dos outros carros. Ambos homens de ternos escuros, carregando pastas de couro e tablets. Um deles segurava um envelope grosso, do tipo que continha cheques com zeros demais. Vivian parou a poucos passos e estendeu a mão. Seu aperto era firme, profissional, o tipo de aperto de mão que fechava negócios e encerrava discussões. Você salvou minha vida, ela disse, a voz clara e direta. E então desapareceu antes que eu pudesse sequer agradecer. Eu queria fazer isso pessoalmente. Ethan retirou a mão lentamente, sua expressão ilegível. Não precisa. Eu fiz o que qualquer um faria. Os lábios de Vivian se curvaram levemente. Não era bem um sorriso. Não qualquer um. A maioria das pessoas teria filmado e postado antes de ligar para o resgate. Seu assistente se adiantou, oferecendo o envelope com as 2 mãos, como se fosse algo sagrado. Gostaríamos de oferecer uma compensação por sua bravura, e precisaremos que assine um acordo de confidencialidade. Procedimento padrão para incidentes envolvendo a empresa. Ethan não pegou. Ele olhou para além dela, para o lago, que cintilava através das árvores, e depois de volta para o rosto dela. Sua voz era baixa, mas firme. Eu não quero dinheiro,
e não assino mais nada. Vivien inclinou a cabeça ligeiramente, estudando como alguém que estuda um quebra-cabeça com uma peça faltando. Havia algo em seu tom. Algo antigo, amargo e cuidadosamente controlado. Você não está curioso para saber por que meu avião caiu? Ela perguntou. Não é da minha conta, Ethan disse. Pode ter sido sabotagem, Vivien continuou, observando seu rosto. A FAA está investigando. Alguém pode ter adulterado os sistemas hidráulicos. O maxilar de Ethan se apertou por um segundo, mas ele não disse nada. Vivien olhou por cima do ombro dele, em direção à porta aberta da cabana. Ela podia ver o interior. Móveis simples, feitos à mão e resistentes. A pilha de lenha ao lado do fogão, a foto emoldurada na parede de uma mulher segurando um bebê. Ambos sorrindo. E ao lado, preso com tumbitaques em um quadro de cortiça, uma série de desenhos técnicos, plantas, esquemas. Linhas limpas, medidas precisas, anotações profissionais em caligrafia impecável. Ela se aproximou, seus olhos se estreitando enquanto se concentrava no canto do desenho mais próximo. O logotipo era inconfundível. Rio Dynamics. Sua respiração engatou. Seu olhar voltou para Ethan. O rosto dele estava ilegível agora. Uma máscara de calma que não escondia totalmente a tensão em seus ombros. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então, Noah apareceu na porta, curioso, segurando seu aeromodelo em uma das mãos. Pai, quem são eles? A expressão de Ethan suavizou-se imediatamente. Apenas pessoas de passagem, amigão. Volte para dentro. Noah assentiu e desapareceu na cabana. Vivien olhou para a porta vazia, depois de volta para Ethan. Algo mudou em seus olhos. Reconhecimento, talvez, ou compreensão. Ela sentiu lentamente, como se algo tivesse se encaixado. Obrigada novamente, Sr. Cole, ela disse baixinho, usando o nome dele pela primeira vez. Se precisar de algo, sabe como me encontrar. Ela não esperou por uma resposta. Virou-se e caminhou de volta para o carro. Os Cadillacs deram ré na estrada estreita, os motores roncando, desaparecendo entre as árvores com a mesma suavidade com que haviam chegado. Noah voltou para a varanda. Pai, por que ela veio até aqui só para agradecer? Ethan observou a poeira baixar. Ela é de um mundo diferente, Noah. Não é o nosso. Mas, mesmo ao dizer isso, ele sabia que não era tão simples. Não mais. No final da tarde, a história se espalhou pelo vale e além. Não a versão tranquila, onde um homem salvava uma vida e voltava para casa. Mas a versão distorcida, aquela que vendia. Alguém havia vazado um vídeo do acidente, uma gravação de celular borrada feita por um caminhante no cume da colina que estava filmando a paisagem quando o jato caiu. Mostrava o impacto, a pluma de água e uma pequena figura nadando em direção aos destroços. Em poucas horas, a filmagem havia sido compartilhada milhares de vezes. Notícias a pegaram. Blogueiros a analisaram quadro a quadro. E então as manchetes começaram a se multiplicar, cada uma pior que a anterior. Herói ou armação? Perguntas cercam um misterioso resgate da CEO bilionária. O acidente foi uma isca? Vivia em Rio atraída para lago remoto? Os artigos especulavam descontroladamente. Um homem vivendo sozinho na floresta. Sem emprego, sem histórico que pudesse ser encontrado. Uma mulher que por acaso caiu praticamente em cima de sua propriedade. Vale, que havia sido santuário de Ethan por 6 anos, tornou-se uma armadilha quase da noite para o dia. Jornalistas chegaram ao meio-dia, alugando quartos na pousada da cidade, estacionando suas vans ao longo da estrada principal, batendo em portas e pedindo citações aos vizinhos. A loja de Cal tornou-se o marco zero. Câmeras montadas do lado de fora, repórteres comprando café e perguntando a todos que entravam se conheciam Ethan Cole. Cal ligou da loja por volta das 2 da tarde. Sua voz era apologética e tensa. Ethan, sinto muito por isso. Eles estão dizendo coisas ruins. As pessoas estão começando a acreditar. Ethan agradeceu e desligou sem dizer muito mais. Na garagem onde trabalhava meio período, seu chefe, um homem chamado Ray, que lhe dera uma chance quando ninguém mais daria, o chamou de lado perto do final do dia. O rosto de Ray estava envergonhado, mas firme. Olha, Ethan, eu não acredito no que estão dizendo. Mas as pessoas estão falando,
E meus clientes estão desconfortáveis. Acho melhor você tirar um tempo de folga. Só até isso passar. Ethan não argumentou. Ele arrumou sua caixa de ferramentas em silêncio, as mãos firmes, o maxilar apertado, e saiu para seu caminhão. Na mercearia naquela noite, pegando pão e leite para Noah, ele sentiu os olhares. Sussurros o seguiam pelos corredores como sombras. Uma mulher com um carrinho de compras recuou quando ele passou, puxando a filha pequena para mais perto, como se ele fosse perigoso. Perto do caixa, um homem em um casaco de trabalho murmurou para seu amigo alto o suficiente para ser ouvido. Provavelmente planejou tudo. Você não simplesmente acontece de estar lá quando um bilionário cai. Ethan pousou suas compras no balcão e saiu sem comprar nada. Naquela noite, a chuva martelava o telhado da cabana. Uma batida constante que preenchia o silêncio. Noah estava sentado à mesa da cozinha, mexendo no jantar. Os olhos do menino estavam vermelhos. Pai, por que as pessoas estão dizendo que você é mau? Ethan olhou para o filho do outro lado da mesa. O menino que havia perdido a mãe antes de ter idade suficiente para se lembrar claramente do rosto dela, que nunca havia pedido nada disso. Ele queria explicar que o mundo não se importava com a verdade quando uma mentira era mais interessante. Que as pessoas acreditavam no que queriam acreditar porque era mais fácil do que pensar. Mas ele não disse nada disso. Apenas estendeu a mão e apertou-a de Noah. Às vezes, as pessoas ficam com medo de coisas que não entendem. Vai passar. Noah olhou para o prato. Vai mesmo. Ethan não respondeu. Ele podia ouvir a chuva, a respiração do menino e o zumbido distante do mundo girando contra ele. A milhares de quilômetros de distância. Em seu escritório na Rio Dynamics, Vivian estava sentada à sua mesa, olhando para uma tela. Os registros de radar do voo. Havia uma lacuna, um corte deliberado no sinal. Alguém havia tentado matá-la. A torre Rio Dynamics erguia-se 40 andares acima do horizonte de Seattle. Vidro e aço refletindo as nuvens cinzentas que pairavam sobre a cidade como um sudário. O escritório de Vivian ficava no último andar, todo em linhas limpas e móveis minimalistas, cadeiras de couro e uma mesa de madeira de demolição. Janelas do chão ao teto davam para o Puget Sound, a água escura e agitada sob o céu nublado. Mas naquela noite, parecia uma jaula. Ela estava sozinha, as luzes da cidade brilhando fracamente além das janelas. Seu computador zumbia suavemente. Ela abriu o banco de dados de funcionários, hesitando por um momento antes de digitar um nome na barra de pesquisa. Ethan Cole. O arquivo carregou lentamente. Então as palavras apareceram. Emprego encerrado após revisão de incidente. Inelegível para recontratação. Ela clicou mais fundo. Um relatório de pessoal de 6 anos atrás. Um memorando técnico. Uma série de e-mails. Ela os leu em silêncio, seu rosto ficando pálido. Ethan havia avisado. Não uma, nem duas. 7 comunicações separadas sobre uma falha crítica no sistema de controle hidráulico. Ele havia sinalizado como alta prioridade. Enviado para seu supervisor, depois para o diretor de engenharia, depois para o vice-presidente de operações. Toda vez, ele havia recebido a mesma resposta. Vamos analisar. Está em revisão. Mas eles não fizeram. 3 meses depois, o voo de teste sobre Nevada. A explosão. Uma fatalidade listada no relatório oficial. Observador civil. Nome omitido por privacidade. Mas Vivian abriu o arquivo de incidente anexado. O nome estava lá. Rebecca Cole, esposa de Ethan Cole, sobrevivida por marido e um filho menor. As mãos de Vivian tremeram. Ela se recostou na cadeira, olhando para a tela. O homem que havia salvado sua vida havia perdido a esposa porque sua empresa havia escolhido o lucro em detrimento da segurança. Uma batida na porta fez pular. Ela fechou o arquivo rapidamente. Seu tio, Grant Hale, entrou sem esperar por um convite. Ele tinha 62 anos, cabelos prateados, impecavelmente vestido em um terno azul marinho sob medida. Ele estava na empresa há 30 anos, mais tempo do que Vivian tinha de vida. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Trabalhando até tarde de novo, Vivian. Ela se forçou a sorrir de volta. Apenas colocando o trabalho em dia. A investigação do acidente está tomando muito tempo. Grant caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Eu soube da sua visita ao vale para ver o homem que atirou de lá.
Eu queria agradecê-lo pessoalmente, Vivien disse com cuidado. Pareceu a coisa certa a fazer. Claro, Grant disse suavemente. Mas você deve ter cuidado. As pessoas falam, e elas já estão tornando isso mais complicado do que precisa ser. O maxilar de Vivien se apertou. Mas ela manteve a voz neutra. Ele não fez nada de errado. Ele salvou minha vida. Grant se virou da janela. Tenho certeza que sim, mas a percepção é importante. Você sabe disso melhor do que ninguém. Ele se dirigiu à porta, então parou com a mão na maçaneta. Você não está vasculhando arquivos antigos de pessoal, está? A pergunta pairou no ar. Casual, mas incisiva. O coração de Vivien palpitou no peito, mas ela manteve o rosto perfeitamente neutro. Por que eu faria isso? Grant sorriu novamente. Nenhuma razão. Só não quero que você perca tempo com fantasmas quando temos problemas reais para resolver. Ele saiu. Vivien esperou até que seus passos desaparecessem completamente. Então, ela abriu o arquivo novamente, imprimiu tudo e deslizou as páginas para dentro de sua bolsa. Ela saiu do prédio para a chuva, sua mente acelerada. O homem que a salvara havia sido destruído por sua família, e agora ela tinha que decidir o que fazer com aquela verdade. A ligação veio às 21h43. O telefone de Ethan, um velho modelo flip que ele mantinha carregado mais por hábito do que por necessidade, vibrou na bancada da cozinha. Ele quase não atendeu, mas algo fez pegar. Senhor Collie. A voz era calma, profissional. Aqui é Vivien Reio. O aperto de Ethan se intensificou. Como você conseguiu este número? Eu tenho recursos. Preciso vê-lo esta noite. É importante. Eu não acho que seja uma boa ideia. A imprensa já. Seu filho, Vivien interrompeu. Noah, ele tem asma, não tem? O sangue de Ethan gelou. O que você está falando? Um estrondo veio do quarto de Noah, seguido por um som de engasgo sufocado. Ethan largou o telefone e correu. Noah estava sentado na cama, agarrando o peito. Seu rosto estava pálido e úmido de suor. Sua boca estava aberta, lutando por ar. Cada respiração vinha em chiados curtos e desesperados. Ethan pegou o inalador no criado mudo, agitou-o, pressionou nos lábios de Noah. Nada. Vazio. Ele vasculhou o armário do banheiro. O inalador reserva não estava lá. As respirações de Noah vinham em arfadas superficiais e frenéticas. Seus lábios estavam azulados. O pânico arranhou a garganta de Ethan. Ele pegou Noah no colo e correu para a porta da frente, mas antes que pudesse alcançá-la, faróis inundaram a entrada. Cadillac preto derrapou até parar. Vivien saltou. Entre agora. Ethan não hesitou. Ele subiu no banco de trás, aninhando Noah contra o peito. Vivien deslizou para trás do volante e acelerou o motor. O carro rugiu pela estrada de terra, os faróis cortando a escuridão. A respiração de Noah estava ficando mais superficial. Ethan o segurou com mais força, sua voz embargada. Fique comigo, amigão. Fique comigo. A viagem deveria ter levado 40 minutos. Vivien a fez em 25. As portas da emergência se abriram. Enfermeiras correram com uma maca. Ethan colocou Noah, suas mãos tremendo. Um médico de scrubs azuis assumiu, conectando Noah a um nebulizador. O peito do menino começou a subir e descer mais firmemente. Ethan afundou em uma cadeira de plástico no corredor, a cabeça entre as mãos. Vivien estava a poucos metros de distância, encharcada pela chuva. Ela não disse nada. Ela apenas ficou. 1 hora se passou. Finalmente, o médico saiu. Ele está estável. Vamos mantê-lo durante a noite, mas ele vai ficar bem. Ethan exalou. Um som entre um soluço e uma risada. Ele entrou no quarto e sentou-se ao lado da cama do filho. Os olhos de Noah estavam semicerrados, a máscara de oxigênio embaçando a cada respiração. Pai, estou aqui. Estou bem aqui. Vivien apareceu na porta. Ethan olhou para ela, os olhos vermelhos. Obrigado. Sem você, eu não teria conseguido salvá-lo. Ela se aproximou. Você não está sozinho nisso. Não mais. Ethan enfiou a mão no bolso da jaqueta e puxou um pequeno pendrive.
Ele o estendeu. Tudo que guardei, os avisos, os e-mails, a prova do que aconteceu 6 anos atrás, está tudo aqui. Vivien pegou, seus dedos se fechando em torno do metal frio. Por que você está me dando isso? Porque você é a única que pode fazer algo com isso. Ela assentiu lentamente. Então eu farei. Eu prometo. A sala de conferências era pequena e anônima, aninhada em um escritório de advocacia na periferia do centro de Seattle. Vivien estava sentada em uma extremidade da longa mesa, Ethan na outra. Entre eles, uma engenheira forense independente chamada doutora Laura Simons conectou o pendrive ao seu laptop. O projetor zumbiu. A tela se iluminou. Arquivos se abriram um por um. E-mails com linhas de assunto como urgente, sistema hidráulico, revisão necessária e preocupações de segurança, sem resposta. Páginas digitalizadas de notas manuscritas, desenhos técnicos com anotações em tinta vermelha, fotos de componentes de metal rachados, dados de teste mostrando taxas de falha muito acima dos limites aceitáveis. A doutora Simons percorreu tudo em silêncio, sua expressão escurecendo a cada novo documento. Ela abriu um e-mail de Ethan para seu supervisor. O sistema de controle hidráulico apresenta falha catastrófica sob carga sustentada. Recomendo o aterramento imediato de todas as unidades pendente de redesenho. A resposta, 3 dias depois, era uma única linha. Suas preocupações foram anotadas. Continue com a produção programada. A doutora Simons clicou em outro arquivo. Um memorando do diretor de engenharia para a equipe executiva. Pequeno problema técnico sinalizado por engenheiro júnior. Custo de recall estimado em 2,3 bilhões de dólares. Recomendar apenas revisão interna. Ela se recostou na cadeira. Finalmente, ela levantou o olhar. Isso é condenatório. Quem aprovou esse sistema sabia que eles eram instáveis. Sabia que pessoas poderiam morrer. A voz de Vivien era baixa. Quem aprovou? A doutora Simons abriu um formulário de aprovação digitalizado. Na parte inferior, uma assinatura em tinta azul. Grant Hale. A sala ficou em silêncio. Ethan se recostou, o rosto ilegível. Vivien olhou para a tela, as mãos espalmadas sobre a mesa. Ele aprovou para evitar um recall, disse a doutora Simons. Um recall teria custado bilhões à empresa. Então, ele enterrou os relatórios e colocou a aeronave em produção de qualquer maneira. Ela olhou para Ethan. Ele se certificou de que a culpa fosse para outro lugar, culpou o piloto, e quando isso não foi suficiente, ele se certificou de que a pessoa que os havia avisado não pudesse avisar mais ninguém. A voz de Ethan era monótona. Eles me demitiram no dia seguinte à explosão. Disseram que se eu falasse com alguém, me processariam e garantiriam que eu nunca mais trabalhasse. Vivien levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A chuva riscava o vidro. Se eu tornar isso público, ela disse lentamente, isso destruirá a empresa. Milhares de pessoas perderão seus empregos. O nome da minha família será arruinado. A voz de Ethan a cortou. E se você não o fizer, mais pessoas morrerão. Ela se virou para encará-lo. Os olhos dele eram firmes. Não acusadores, apenas honestos. Vivien assentiu. Então eu sei o que tenho que fazer. A doutora Simons fechou o laptop. Vou preparar um relatório técnico completo. Ele será válido no tribunal, na frente da FAA, onde quer que você precise. Vivien agradeceu e saiu do escritório. Ethan a seguiu até a garagem de estacionamento. Você não precisa fazer isso, ele disse baixinho. Você poderia enterrar isso. Proteger a si mesma. Vivien olhou para ele. Eu poderia, mas então eu seria exatamente como ele. Ela fez uma pausa. A verdade sempre emerge. Como aquele avião no lago. Não fica escondida para sempre. Ethan quase sorriu. Não, não fica. Vivien entrou em seu carro. Antes de ir embora, ela baixou a janela. Vou precisar que você testemunhe quando isso se tornar público. Eu irei, Ethan disse. Ela sentiu. Então saiu para a chuva. A reunião de emergência do conselho foi convocada para as 8 da manhã de uma quinta-feira. A sala de conferências no 40º andar já estava cheia quando Vivien chegou. Executivos internos sob medida sentavam-se ao redor da longa mesa, tablets abertos,
xícaras de café fumegando. Advogados com pastas forravam as paredes. Grande Hale estava sentado à cabeceira da mesa, sua expressão calma, os dedos entrelaçados. O sol da manhã entrava pelas janelas. Vivien entrou por último, carregando uma pasta de couro fina e um tablet. Ela não se sentou. Todos os olhos na sala se voltaram para ela. Grant sorriu. Vivien. Bom. Vamos ser breves. Precisamos abordar a situação da mídia e finalizar nossa estratégia de resposta. Concordo, disse Vivien. Ela caminhou até a frente da sala e conectou seu tablet à tela montada na parede. O display piscou. Um e-mail apareceu. A data era clara. 6 anos e 4 meses atrás. A linha de assunto dizia: risco de falha hidráulica. Ação imediata necessária. O remetente, Ethan Cole. Murmúrio percorreu a sala. O sorriso de Grant desapareceu. Vivien clicou para o próximo slide. Uma foto de um componente hidráulico rachado. Então, outro e-mail. Este de Grant. Enterre isso. Não vamos fazer recall de 50 aeronaves por causa de uma falha menor. A produção continua conforme o programado. Ela deixou as palavras pairarem no ar. Um dos membros do conselho levantou-se abruptamente. Isso é, se esses documentos forem autênticos. Eles são reais, disse Vivien. Ela clicou novamente. Um formulário de aprovação digitalizado. A assinatura de Grant na parte inferior. O relatório de incidente do voo de teste de Nevada. Uma fatalidade civil. Rebecca Cole. Outro membro do conselho se levantou, o rosto pálido. Ele fechou sua pasta e saiu. Então outro seguiu. Em 2 minutos, metade da sala estava vazia. Grant bateu a mão na mesa. Você vai destruir esta empresa. Tudo o que construímos, tudo pelo que seu pai trabalhou. Vivien se virou para encará-lo. Não, tio Grant. Você já fez isso quando escolheu o dinheiro em vez de vidas. Ela colocou a pasta de couro na mesa à frente dele. Estou renunciando ao cargo de CEO com efeito imediato. Entrei em contato com a FAA. Eles abrirão uma investigação completa. Você terá notícias deles muito em breve. O rosto de Grant ficou vermelho. Você pensa que é uma heroína? Você pensa que isso a torna melhor do que eu? Não, Vivien disse calmamente. Estou escolhendo o lado certo. Finalmente. Ela caminhou em direção à porta. Atrás dela, a sala explodiu. Do lado de fora do prédio, repórteres esperavam na praça. Vivien atravessou as portas de vidro. Câmeras piscaram. Microfones foram empurrados para frente. Senhorita Hale, é verdade que você está acusando seu próprio tio de sabotagem? Vivien parou no topo dos degraus. Não estou acusando ninguém de nada. A evidência fala por si, e cooperarei totalmente com todas e quaisquer investigações sobre as práticas de segurança da Hale Dynamics, tanto passadas quanto presentes. Um repórter avançou. E quanto a Grant Hale? Isso cabe às autoridades determinarem. Eu forneci a elas tudo o que precisam. Ela se virou e caminhou para seu carro. Lá dentro, suas mãos tremiam, mas ela ligou o motor e dirigiu. Em sua cabana. Ethan estava sentado na varanda com seu laptop. A manchete rolava na parte inferior da tela. CEO expõe encobrimento familiar em escândalo de acidente aéreo fatal. Ele fechou a tela. Olhou para o lago. O céu estava clareando. Pela primeira vez em 6 anos, ele sentiu que podia respirar. 2 dias depois, Vivien voltou para o vale. Desta vez, ela veio sozinha. Sem Cadillacs, sem assistentes, sem ternos caros. Ela estava de jeans e um suéter simples. Ethan estava na doca, consertando um buraco na rede de pesca. Ele se levantou, surpreso. Eu não pensei que você viria. Eu prometi, não prometi. Vivien sorriu. Não estou aqui como uma CEO. Estou aqui como alguém que lhe deve mais do que jamais poderei pagar. Ela ergueu uma sacola. Eu trouxe o jantar, se estiver tudo bem. Ethan se afastou. Entre. Eles comeram na pequena mesa da cozinha. Espaguete com molho marinara, pão de alho, uma salada. Comida simples. Noah falou sobre seus aeromodelos, mostrando a Vivien seu último projeto. Ela ouviu, fazendo perguntas,
genuinamente interessada. Depois que Noah foi para a cama, Ethan e Vivian sentaram-se na varanda, canecas de café nas mãos. As estrelas estavam visíveis. Eu perdi a fé nas pessoas há muito tempo, disse Ethan. Depois que Rebecca morreu, depois que me demitiram, parei de acreditar que fazer a coisa certa importava. Vivian olhou para ele. E agora? Agora eu acho que talvez importe, por causa do que você fez. Você arriscou tudo. Sua carreira, sua família. Isso não é nada. Você fez mais, Ethan disse. Você ouviu. Você acreditou em mim. Você escolheu a verdade em vez do conforto. Vivian ficou em silêncio. Eu continuo pensando na sua esposa. Em Rebecca. Eu não posso desfazer isso, mas posso garantir que não aconteça com mais ninguém. A voz de Ethan era suave. Você já fez isso. Vivian levantou-se para ir embora. Na porta, ela se virou. Há uma vaga se abrindo. Chefe de segurança e conformidade. Não é glamouroso, mas é importante, e não consigo pensar em ninguém melhor. Ethan hesitou. Eu não sei se estou pronto para aquele mundo de novo. Você não precisa decidir agora. Apenas pense nisso. Ela caminhou até o carro. Antes de ir embora, Ethan a chamou. Vivian. Ela parou. Você deu justiça à minha esposa. Obrigado. Os olhos de Vivian brilharam, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Ela sentiu e dirigiu para a noite. Ethan ficou na varanda. Pela primeira vez em 6 anos, o peso em seu peito parecia mais leve. Na manhã seguinte, os Cadillacs voltaram, todos os 3. Mas desta vez, eles não carregavam poder. Eles carregavam esperança. Vivian saiu, vestida de jeans e um suéter simples. Noah correu para encontrá-la, sorrindo. Você trouxe mais livros? Eu trouxe. E outra coisa. Ela entregou uma pasta a Ethan. Dentro havia um contrato. Posição de consultor, conselheiro de segurança, horário flexível, bom salário e uma cláusula na parte inferior. Todas as recomendações devem ser implementadas sem anulação executiva. Autoridade total sobre decisões de segurança. Ethan levantou o olhar. Você está falando sério? Completamente. A empresa precisa de alguém que não tenha medo de dizer a verdade. Alguém que já provou que lutará pelo que é certo. Esse é você. Ethan olhou para Noah, que observava com os olhos arregalados. Pai, você deveria aceitar. Você é bom em consertar as coisas, e talvez seja a hora de parar de se esconder. A garganta de Ethan apertou. Ele olhou de volta para Vivian. Eu não sou bom em salas de reunião ou política. Bom, ela disse. Eu não preciso de um político. Eu preciso de um engenheiro. Alguém que veja o que os outros perdem. Ethan respirou fundo. Tudo bem. Eu aceito. Vivian sorriu. Juntos, os 3 caminharam até o lago. A água estava calma. Vivian parou na beira. Foi aqui que tudo começou. Onde você me tirou? Ethan parou ao lado dela. E onde você me tirou também? Noah jogou uma pedra na água, observando as ondulações se espalharem. Você acha que as pessoas podem mudar? Vivian olhou para Ethan, depois de volta para o menino. Eu acho que elas podem tentar, e às vezes isso é o suficiente. O vento aumentou. O sol rompeu as nuvens. Vivian se virou para Ethan. Você me salvou da água. Agora estou tirando você da escuridão. Ethan sorriu. Acho que estamos quites. Nem de longe, ela disse. Mas é um começo. 1 ano depois, a grande inauguração da Fundação de Segurança Hale ocorreu na sede recém-reformada. O prédio era menor do que a antiga torre, construído com madeira de demolição e janelas do chão ao teto projetadas para deixar a luz entrar. Lá dentro, uma multidão se reuniu. Engenheiros e defensores da segurança, famílias de vítimas de acidentes, whistleblowers que haviam sido silenciados, estudantes de engenharia aeroespacial, jornalistas com câmeras. Vivian estava no pódio, vestida com blazer elegante, mas com cabelo solto. Ela olhou para a multidão. Há 1 ano, eu quase morri. Não por azar ou um ato de Deus, mas porque pessoas em posições de poder escolheram o lucro em vez da segurança.
Escolheram o silêncio em vez da verdade. Ela fez uma pausa. Um homem escolheu diferente. 6 anos atrás, Ethan Cole alertou minha empresa sobre uma falha crítica que custaria vidas. Ele fez tudo certo e, por isso, foi punido. Ele perdeu o emprego. Ele perdeu a esposa no mesmo acidente que tentou evitar. Seus olhos encontraram Ethan na primeira fila. Ele estava sentado ao lado de Noah, que vestia uma camisa de botão. Esta fundação existe por causa de pessoas como ele. Pessoas que se recusam a ficar em silêncio quando veem algo errado. Que acreditam que fazer a coisa certa importa, mesmo quando lhes custa tudo. A sala irrompeu em aplausos. Na tela atrás de Vivien, manchetes rolavam. Grant Hale indiciado por 12 acusações de negligência corporativa. Hale Dynamics anuncia conselho de ética independente. Famílias de vítimas de acidentes elogiam transparência da empresa. Vivien desceu do pódio. Ethan a encontrou na beira do palco. Você conseguiu, ele disse. Nós conseguimos, ela corrigiu. A recepção durou mais 2 horas. Ethan conversou com outros engenheiros que haviam sido silenciados. Eles o agradeceram. Disseram-lhe que ele lhes havia dado esperança. Naquela tarde, eles voltaram para o Vale Clearwater. Ethan lançou o velho barco de madeira. Noah carregava um aeromodelo em que trabalhava há meses, elegante e prateado, com linhas perfeitas. Ele o colocou cuidadosamente na superfície da água. Por um momento, ele apenas flutuou. Então o vento pegou e ele começou a deslizar para frente. Vivien estava na margem, as mãos nos bolsos. Sabe, eu costumava pensar que poder era controle, era ser a pessoa no comando. E agora? Ethan perguntou. Agora eu acho que é sobre deixar ir, sobre confiar em outras pessoas para fazer o que é certo. Noah correu de volta da beira da água, os sapatos molhados, o rosto corado de felicidade. Ethan o puxou para perto. Os 3 ficaram na beira do lago enquanto o sol começava a se pôr. A luz ficou dourada, depois âmbar, refletindo na água em ondas cintilantes. Vivien falou baixinho. Às vezes, a coisa mais valiosa não é salvar a vida de alguém. É ser perdoado. Ethan olhou para ela. Você não precisava de perdão. Você precisava de coragem, e a encontrou. Ela sorriu. O passado não foi apagado. A dor não havia sumido. Mas o futuro parecia possível. O lago cintilava. O céu se estendia vasto e claro. E a luz na água parecia esperança.